Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. É sempre uma alegria para mim poder representar a Deus e saber que você está ouvindo o programa. Chegamos a uma parte da Epístola de Romanos que é muito importante e vai confortar o seu coração. Vamos ver as coisas maravilhosas que Deus fez e faz pelos pecadores como você e eu. Mas antes de começarmos o estudo de hoje, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque somos teus filhos. Obrigado pelo livre acesso que temos à tua presença, Senhor. Estamos no Santo dos Santos. Obrigado porque o véu foi rasgado de cima a baixo quando o nosso precioso Senhor Jesus morreu na cruz. E nós, pobres pecadores, que estávamos excluídos, agora temos acesso à tua santa presença pelo sangue de Jesus. E nós agradecemos por isso, Senhor. Pai, fale-nos através da tua palavra no estudo de hoje. Ajude a cada um dos nossos ouvintes. O Senhor conhece cada um deles e conhece também os seus problemas e suas necessidades. O Senhor sabe todas as coisas. Trabalhe em nossos corações através da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e vamos começar uma nova parte da epístola. Vamos fazer uma rápida revisão. Capítulo 1, os primeiros 17 versículos são a introdução. Romanos 1, de 1 a 17, introdução, é a palavra-chave. A segunda palavra-chave é a condenação, a partir de Romanos 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 19. Nós temos a palavra condenação nesta parte. Primeiro vimos que os gentios, os pagãos, são culpados diante de Deus e condenados. Capítulo 1, de 18 a 32. Depois, começando com o capítulo 2, versículo 16, Paulo fala do moralista, aquele que não é um assassino, mas também é pecador e sabe disso, e também está condenado. Em seguida, no capítulo 3, Paulo lida com o judeu. Quando chegamos no versículo 19 do capítulo 3, vimos que toda boca se calará e que o mundo inteiro é culpado diante de Deus. Mas agora, quando chegamos no versículo 21, encontramos uma mudança importante. Até agora o mundo está perdido, sob juízo, a condenação do Todo-Poderoso. Ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e velhos, pessoas cultas e pessoas sem instrução, judeus e gentios, religiosos ou não, todos estão condenados sob a seguinte declaração: para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Agora, começando com o versículo 21, vemos a próxima divisão principal da epístola, e começa com as palavras, mas agora. Mas agora. Essas duas palavras marcam uma tremenda transição na epístola aos Romanos, e em toda a Bíblia. Sempre que as encontramos, elas fazem uma grande diferença. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, onde Paulo apresenta a grande verdade da ressurreição, a ressurreição corporal do Senhor Jesus, ele diz no versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no versículo 20 continua dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Neste caso, a palavra mas marca uma transição. Em Efésios 2:8, Paulo usa as mesmas palavras para fazer uma transição enorme, falando da graça de Deus que traz a salvação para todos os homens. Vemos as pessoas no versículo 12 de Efésios 2. Sem esperança e sem Deus. Depois, no versículo 13, nós lemos, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Mas agora. Duas palavras que são usadas como transição com frequência no Novo Testamento. Muito bem, agora temos estas duas palavras aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora. Esta expressão favorita de Paulo, usada aqui, nos leva da parte da condenação para a parte da justificação. Portanto, a partir do capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 5, versículo 21, temos a palavra justificação, estabelecendo o ensino principal de toda esta parte. Falamos então que existem três palavras-chave.
Introdução, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Condenação, capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, versículo 19. Justificação, agora nestes versículos, começando com o versículo 21. Vamos então a este tema. Vamos considerar por um momento este mundo que é culpado diante de Deus. Capítulo 3, versículo 19 diz: para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Aqui temos o maior problema e uma das questões mais sérias da nossa vida. Como pode uma pessoa que é culpada diante de Deus ter um relacionamento correto com Deus? Como alguém pode se sentir em paz com Deus? Como pode uma pessoa que é culpada diante de Deus se sentir bem em sua presença? Como uma pessoa pode escapar do sentimento de medo na presença de Deus? Se você voltasse para a religião judaica no Antigo Testamento e fizesse estas perguntas para um judeu, ele diria: bem, um homem pode ter uma relação com Deus se guardar toda a lei que Deus deixou escrita. Se cumprir com todas as obras da lei, ele estaria bem diante de Deus. Agora ninguém pode argumentar contra isso. Isto é verdade. Mas a questão é que ninguém jamais alcançou esse relacionamento com Deus por guardar a lei, pelo simples fato de que nenhum homem ou mulher jamais guardou todos os mandamentos que Deus deu. A única pessoa que guardou toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo. Aqui temos então um homem, uma mulher, um mundo inteiro culpado diante de Deus. Agora a pergunta é: como pode a pessoa culpada ter a oportunidade de ser justificada diante de Deus? Bem, a lei não poderia salvar. O judeu aprendeu isso. Ninguém jamais pode prestar um culto perfeito ao nível da infinita perfeição de Deus. Então a pergunta agora é: para que serve a lei? A lei serve para mostrar ao homem que ele é pecador. Somente quando uma pessoa sabe o que deve fazer é que ela percebe o que não deve fazer. Somente quando uma pessoa conhece a lei e tenta obedecer é que se dá conta do que não pode. A finalidade da lei era mostrar as nossas fraquezas, mostrar o nosso pecado. O homem está separado de Deus por não cumprir a lei? Sim, foi por um tempo, mas agora, capítulo 3, versículo 21, Deus providenciou uma saída. E Paulo vai introduzir o tema da justificação usando a metáfora da lei e da corte. Agora precisamos lembrar qual é o problema. Como pode esta pessoa culpada, esta pessoa pecadora, separada de Deus, como vemos no capítulo 3, versículo 20, ter um relacionamento com Deus? Bem, justificação é a nossa palavra-chave. A palavra justificar em grego é uma palavra muito interessante. Ela termina com as letras O-U-N, que significa declarar. Este é um termo jurídico, um termo legal. Se uma pessoa se apresenta diante de um juiz e essa pessoa é inocente, tratá-la como inocente significa absolvê-la. O juiz a absolveu porque foi provado que ela era inocente. Foi acusada de algo, mas ela não era culpada, por isso foi absolvida. Mas a questão com Deus e com o pecador é a seguinte: quando nos apresentamos diante de Deus, não seremos inocentes, seremos culpados. Capítulo 3, versículo 19 diz: para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Nós não somos inocentes. E isso é algo maravilhoso. Deus pega uma pessoa que é culpada e Deus sabe que ela é culpada e faz algo por essa pessoa. E é em sua misericórdia e sua graça que Deus atribui a esta pessoa, leva em conta, declara essa pessoa culpada, inocente. Este é o significado da justificação. Quando Paulo diz que Deus justifica o ímpio, quer dizer que Deus, em sua incrível misericórdia, trata o ímpio como se fosse uma pessoa boa, uma pessoa piedosa. Foi isto que chocou os judeus no mais íntimo do seu ser. Para eles, tratar um homem mau como bom era sinal de um mau juiz. Há um provérbio que diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Provérbios 17, 15. Meu amigo, é exatamente isso que Deus faz. Deus vai justificar o ímpio. Deus vai declarar justo o ímpio. É sobre isso que vamos ver nesta parte, começando com o capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 21. Justificação. Deixe-me dar a definição mais uma vez. A justificação é o ato soberano de Deus pelo qual ele declara justo, não torna justo, mas declara justo todo aquele que vem a ele pela fé,
no Senhor Jesus Cristo. Chegamos neste estudo a uma parte da Epístola aos Romanos que, na minha opinião, é o coração, não apenas do livro de Romanos, mas do Novo Testamento. Temos visto o homem debaixo da ira de Deus, agora nesta parte vamos ver Deus declarando este pecador o culpado justo. Tudo o que vimos na carta até agora mostra a ruína da raça humana. O homem foi julgado e condenado. Não é possível encontrar uma solução para sua condenação perdida e de pecado. Nem mesmo a lei tem poder de tornar o homem justo, não porque a lei tenha defeitos, mas pela fraqueza do homem que o desqualifica a obedecer. Deus precisa fazer o homem ver que a justiça provém somente de Deus e pela graça. Portanto, no versículo 2, a justiça é anunciada. Essas duas palavras, mas agora, fazem uma mudança muito grande que afeta toda a raça humana. Certamente Paulo tinha em mente como isso o afetava, porque essa mudança aconteceu na sua vida, como registrado em Atos 9. No entanto, esse agora, em Romanos 3:21, tem um significado teológico e dispensacional que não deve ser negligenciado. Estas duas palavras anunciam o método de Deus para justificar a humanidade pecadora. Quando ele fala, mas agora, significa que houve um antes. Na verdade, houve um antes e há um agora na maneira de Deus tratar a humanidade. Antes de Cristo, estávamos debaixo da lei e o homem precisava sacrificar um cordeiro para obter a remissão dos pecados. Mas agora, depois que Cristo morreu, estamos sob a graça, pois Cristo é o perfeito cumprimento de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Eu vou repetir. Antes de Cristo, estávamos debaixo da lei, e o homem precisava sacrificar um cordeiro para obter a remissão dos pecados. Agora, depois que Cristo morreu, nós estamos sob a graça, pois Cristo é o perfeito cumprimento de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Quando reconhecemos essas mudanças, nós nunca devemos cometer o erro de acreditar que o homem pode ser salvo de qualquer outra forma que não tenha sido a estabelecida por Cristo. Moisés se salvou olhando para Cristo. Da mesma forma que nós olhamos para trás, ele olhou para o futuro. Os homens fiéis do Antigo Testamento foram salvos pela fé na palavra de Deus em relação ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Antes, o homem tinha dificuldade em guardar a lei. Como a lei foi violada, ela somente o condenava. Agora, Cristo fez pelo homem o que a lei não podia fazer. O apóstolo João escreveu em João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que não poderia ser produzido pela lei foi provido pelo Senhor Jesus. Antes, o homem buscava justificação na lei. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos 5:9. Antes, o homem trazia sacrifícios, anos após anos, em busca de expiação. Agora, nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5:11. Antes, o homem estava amarrado à lei e condenado por isso. Mas agora temos sido libertados da lei. Romanos 7:6. Paulo, sendo um judeu muito bem informado, jamais deixou de dar valor à lei. Paulo respeitava a lei. O que Paulo estava anunciando nestes versículos era que a justiça exigida pela lei se cumpriu completamente na pessoa de Jesus Cristo. A lei não poderia justificar, mas por causa da morte e ressurreição de Cristo, Deus pôde nos justificar. Isso mesmo, meu amigo. É um grande, um maravilhoso anúncio para nós. Essa é uma boa notícia para o pecador. Bendito seja Deus, porque não estamos vivendo no antes, debaixo da lei, mas vivemos no agora, sob o evangelho da graça de Deus. A justificação que Deus oferece agora foi prevista antes, nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas não podemos possuí-la separadamente da fé na obra consumada de Jesus Cristo. Ao anunciar a sua justiça, Deus diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Observe o versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Independente da lei, ou seja,
sem a lei, sem qualquer esforço humano ou a obediência como condição para obter a justificação, independente da lei. A justiça de Deus é declarada aos pecadores que se arrependem independentemente da lei, sem a obrigação humana de qualquer código moral, humano ou divino. O texto aqui contém o anúncio público de uma justiça independente da lei. Deus pode declarar justo os pecadores culpados e indignos que não merecem, mas a única forma que o homem pode receber é gratuitamente pela sua graça. Deus tem uma justiça para culpados, pecadores indignos, mas a única maneira que o homem pode recebê-la é livremente por sua graça. Veja o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não há outra forma de obter a justiça de Deus senão recebermos a Cristo. E isso é pela graça de Deus. Meu amigo, isso é uma boa, uma excelente notícia. Esta é a melhor notícia que eu já ouvi. Veja novamente o versículo 19. Para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. O homem estava debaixo da lei para ter um bom relacionamento com Deus, mas ele não podia. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele. Porque a lei foi dada para revelar o pecado, mas agora Romanos 3, 21 e 22 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Você acredita nele? Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal? Então, se assim for, Deus o declarou justo. Deus justificou você. O próprio Deus, o juiz, sabendo que você é culpado, um pecador, e que você merece o inferno, declara você justo com base em sua fé em Cristo. Agradeça hoje por isso. E amigo, se você está ouvindo e ainda não é salvo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda pergunta como fazer para ter um relacionamento correto com Deus, ter paz com o Senhor, creia no Senhor Jesus e será salvo. Muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Eu espero que tenha sido de grande bênção para a sua vida, assim como foi para a minha vida também. Se Deus quiser, vamos continuar com este estudo da Epístola de Paulo aos Romanos em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.